Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Podemos ir? Tá gravando já. Aqui também. Beleza. Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e estamos de volta. Estamos chegando aí em 2020. Quero começar dando felicitações pelo novo ano. Espero que todos estejam bem e que esse ano seja muito próspero para todos vocês, tanto o ano do rato quanto o ano de 2020 do calendário gregoriano, ok? Então vamos lá. Para começar esse ano, vão ter muitas surpresas, muitos temas legais, mas eu não podia começar esse ano diferente. Em tempos de obscurantismo, em tempos de criacionismo, em tempos de teoria dos antigos astronautas, que se travestem de ciência, eu tenho que falar de ciência. E esse vídeo nada mais é do que a ciência nas artes marciais. As artes marciais são um campo, de prática e de estudo que, por vezes, se afasta do conhecimento científico, se baseia muito na perspectiva das lendas, dos dogmas. Então, há necessidade de uma prevalência do pensamento científico para que as artes marciais ganhem um novo patamar, que elas se atualizem, que elas realmente ocupem um espaço na sociedade que lhe é devido. E não dá mais, em tempos contemporâneos, de nós abordarmos as artes marciais como ela é abordada na década de 1970, a partir do que os filmes de Hong Kong nos apresentavam como verdade. Então a gente precisa pensar um pouco sobre essa necessidade do espírito científico para que a gente possa lidar adequadamente com as artes marciais na atualidade. Bom, para falar disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre como é que a linguagem da arte marcial ela se estabelece, né? Como é que o discurso da arte marcial utilizado de várias formas, né? Então, pensando que linguagem é uma forma de você se comunicar com o outro, de criar relações interpessoais, relações sociais, eu preciso entender que a linguagem, obviamente, ela transmite uma ideia. E quem se comunica está tentando transmitir a sua ideia, a sua perspectiva. Então, linguagem, ela é, na verdade, o somatório de um idioma qualquer com uma ideologia qualquer, seja ela qual for. E isso se transforma num discurso. Ou seja, o discurso é a manifestação da ideia que o sujeito que comunica acredita como verdade. Bom, os estudos semânticos apontam que o discurso tem duas vertentes de análise. A primeira vertente é o discurso lógico, né? A segunda vertente é o discurso retórico. Para os estudiosos de semântica, o discurso lógico é aquele que traz consigo um aporte de conhecimento teórico fundamentado na teoria do conhecimento. Ou seja, ele tem uma estrutura organizacional baseada em evidência, em fatos e em estudos. Então esse é o discurso baseado em evidência, baseado em verdades. Já o discurso retórico é aquele que busca subverter a lógica, busca enganar, busca ludibriar, busca impor um pensamento que destoa da lógica. Então a gente tem dois tipos de discursos aí que tem, por fim, um objetivo específico. E, obviamente, o objetivo específico daquele que promove, que constrói o discurso. E dentro desses discursos, o conceito das palavras ele é muito importante. Então eu tenho várias maneiras de lidar com conceitos, né? Então eu tenho o senso comum sobre um conceito, eu tenho o conceito científico e aprofundado do conceito, e eu tenho a distorção do conceito. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, me apropriar da área do marketing para dizer para vocês como uma coisa se torna senso comum. Por exemplo, quando você vai numa copiadora tirar uma cópia de um documento, o que você faz? Vou tirar uma Xerox. Xerox não é a cópia. O conceito de cópia é a reprodução de alguma coisa. Só que eu uso um termo diferente para substituir o termo vou fazer uma cópia, mas eu uso o termo de uma marca de equipamento que fazem cópia. E isso é um fruto de um discurso retórico, ou seja, eu assumo que uma marca é a única forma de fazer uma determinada coisa que outras pessoas e outros equipamentos fazem também. Esse é só um exemplo de como a gente consegue distorcer um conceito em benefício próprio. E a retórica, ela se apropria dessa estratégia para fazer isso. Bom, nas artes marciais isso é interessante porque a retórica ela está sempre presente.
principalmente quando eu preciso fazer com que o que eu acredito ou o que eu pratico seja verdade. E nesses casos, Hobsbawm fala sobre um processo de invenção das tradições. Obviamente, ele sinaliza que umas tradições são antigas e legítimas e outras, por outro lado, são recentes e forjadas para atender às demandas de determinados grupos sociais. E para eu inventar essas tradições novas, recentes, e dar uma cara de antiga e legítima, eu manipulo os conceitos. Eu subverto o discurso lógico e me aproprio do discurso retórico para poder fazer valer aquela verdade que eu quero que as pessoas acreditem. E isso é um mecanismo utilizado principalmente nas escolas, vamos usar um termo chato, charlatãs de artes marciais. E a gente sabe que tem muitas por aí. E esses caras, esses professores que criam essas artes marciais e se intitulam grão-mestres, eles criam um discurso que à primeira vista parece interessante. Eles são bons oradores, eles convencem bem as pessoas. E esse é o problema do conhecimento de senso comum, da subversão dos conceitos e dos discursos. E aí eu tenho um autor interessante, que é Gaston Bachelard, que escreveu um livro sobre o espírito científico, que ele fala exatamente sobre essa questão de como a apropriação superficial de determinados conceitos ou discursos ele é um obstáculo ao aprofundamento do conhecimento e, obviamente, ao espírito científico. Portanto, a retórica é um elemento discursivo nocivo que cria obstáculos para o desenvolvimento do conhecimento estruturado, do conhecimento científico e, obviamente, do espírito científico. Bom, pensando isso, eu vou retroagir um pouquinho no tempo, lá para o século XVII, e vou me apropriar um pouco do que Descartes começou a falar no seu texto sobre o discurso do método, né? E ele lança uma frase que vocês já devem ter escutado por aí, né? Que chama cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Então, para existir, eu preciso pensar. E esse pensar, ele não é um pensar aleatório, né? Como se eu estivesse parado no sofá ou numa praia e os pensamentos surgem. Não é isso. É um cogito objetivo, é um cogito induzido, né? Ou seja, é o que ele chama de dúvida metodológica ou dúvida metódica. Então significa dizer que esse pensamento que Descartes apresenta para a gente é um pensamento explorador, é um pensamento questionador. E para eu fazer esse processo de dúvida metódica, esse processo de investigação de algum objeto que eu pretendo conhecer, ele propõe um método de fazer essa coisa, um método de pensar. Isso já no século XVII, olha que legal. Obviamente que Descartes ele inaugura um movimento na civilização europeia especificamente, que obviamente se difunde para o mundo, é o que a gente conhece como revolução científica, né? Ele começa um processo de pensamento científico muito intenso e estruturado, no sentido de usar a razão ao invés da crença, o pensamento concreto ao invés da fé. Isso é um processo que, obviamente, levou muitos anos, a gente ainda tem isso meio embaralhado, mas ele inaugura esse processo do pensamento da civilização humana. E esse método que ele propõe, né, ele segue uma lógica estruturada para o pensamento, que é, em primeiro lugar, eu tenho a evidência, depois eu tenho a análise, posteriormente eu faço uma síntese dessa análise, e depois eu verifico essa análise, eu valido se isso é verdade mesmo ou não. Ou seja, eu tenho um processo que acaba sendo cíclico. Eu estou o tempo todo colhendo evidências, analisando essas evidências, fazendo sínteses estruturadas e verificando se essa síntese ela realmente sustenta aquilo que eu estou pensando. Bom, esse tipo de estrutura ela ainda está presente na nossa metodologia científica na atualidade. E é uma maneira da gente investigar a realidade, a investigar os fatos. Bom, tudo isso para a gente pensar que para eu investigar um objeto, para eu pensar sobre alguma coisa, não pode ser um movimento espasmótico do meu cérebro. Eu preciso ter um método, uma maneira de fazer, para que eu possa me aprofundar
nos fenômenos? Bom, é óbvio que eu não tenho um único método para investigar os fenômenos, né? Eu tenho diferentes métodos para investigar diferentes fenômenos em diferentes contextos. E, obviamente, o estudo metodológico, ou seja, a metodologia científica, ela nos permite explorar esses diferentes métodos para tentar investigar, ou tentar não, mas investigar efetivamente, independente do resultado, esses fenômenos que são múltiplos e diversos. Então, o conhecimento científico produzido através do método, ele é diferente das lendas, das histórias com E. Nota de rodapé, lembrando que história com E, ela está vinculada à ficção, à imaginação, à ilusão. Então, o conhecimento científico é diferente da história e dos dogmas. Ou seja, crença, fé e opinião são coisas que se afastam ou são afastadas pelo método científico, pelo pensar científico. Ou, nas palavras de Gaston Bachelard, do espírito científico. Ok? Vamos lá. Dentro dos modelos de pensar crença, fé e opinião, e dogma, obviamente, eu tenho culto à personalidade. Então, eu tenho uma supervalorização do sujeito que é, nesse caso das artes marciais, os professores, instrutores, mestres, grão-mestres, mas eu tenho que perceber que o culto à personalidade é um elemento fundamental desse pensamento que se afasta do pensamento científico. E ele é muito presente no que a gente chama, que eu chamo não, na verdade, o Ruggiu, que escreveu um livro sobre a nostalgia do mestre artesão, ele explica o modelo de escolas de ofício e como a centralidade do mestre no processo de ensino-aprendizagem é predominante. Então há um culto ao mestre, há um culto à personalidade. A valorização excessiva da personalidade, ela é uma característica do distanciamento do espírito científico, e isso é uma coisa que a gente deve evitar. E aí, assim, para eu estudar qualquer fenômeno social, histórico, cultural, eu tenho que me aproximar da ciência e dos modelos de produção do conhecimento científico. Isso se aplica às artes marciais também. Eu não posso estudar arte marcial somente pelo viés das lendas, né? Porque culturalmente, a sociedade, a civilização humana, ela tem uma série de lendas que tentam explicar determinados fenômenos. Mas para aquele que quer se aprofundar realmente no estudo baseado na ciência, né, com conhecimento estruturado, eu preciso me afastar de algumas coisas e buscar estudar a história com H, não a história com E. Né? Eu preciso realmente estudar a história a partir dos seus fenômenos, dos seus fatos, das suas evidências concretas. E aí, o professor, nesse processo, que é aquela pessoa que busca se formar constantemente para orientar e conduzir os alunos dentro de um conhecimento, ele não pode se furtar a isso. Porque senão, caso contrário, ele vai ser um guia de lendas, um guia do senso comum. Então o professor, ele ocupa um espaço importante na nossa sociedade, mas ele é o orientador ou o mediador de um processo de construção de conhecimento. Ele está longe desse conceito de pai, né, que a arte marcial chinesa tem muito essa coisa o mestre pai, o Shifu. Então a relação se torna muito mais afetiva e de crença e dogmática do que o respeito por aquele que tem um conhecimento um pouco maior do que eu, que na verdade é a posição do professor. Então eu saio dessa coisa de entender o professor, mestre, grão-mestre, blá blá blá, como entidade divina, como entidade ou divindade inquestionável em sua verdade absoluta, e eu passo a entender o professor como aquele sujeito que vai me ajudar a conhecer, a aprender a conhecer, a aprender a questionar, a aprender a refletir e a aprender a sintetizar evidências do conhecimento. Então, o professor, acima de tudo, é aquele que continua estudando, né?
continua se aprimorando. Ele está sempre em construção, assim como o estudante também. E a posição do estudante nesse processo do conhecimento científico, né, baseado em ciência, baseado em racionalidade, ele faz o papel de questionador. E o questionamento, a dúvida metódica de Descartes, ela se estabelece no sentido de você não de duvidar ou de desvalorizar o professor, mas de buscar mais conhecimento, e esse questionamento acaba tensionando e impulsionando o desenvolvimento do próprio professor. Então, a minha experiência com o ensino de arte marcial, ela me diz uma coisa que é empírica, eu vivi isso, mas os teóricos da pedagogia também reforçam esse pensamento que eu consegui, que eu acabei encontrando, né? Que quando você ensina, você aprende duplamente. Ou seja, a primeira vez que você tem contato com conhecimento, você tem um nível de aprendizado. Quando você vai ensinar, esse aprendizado ele se aprofunda e você compreende um pouco melhor aquele objeto que você aprendeu. Bom, então, na verdade, para você se aproximar do pensamento científico e obviamente, modernizar a sua prática, né? E isso não quer dizer que eu estou deixando as práticas tradicionais das artes marciais de lado, não é isso, mas é como você lida com esse conhecimento, há necessidade de você incorporar no seu pensamento a dúvida metódica, ou seja, perguntar. Professor que não deixa você perguntar, cara, arrepia a espinha porque alguma coisa está errada. O professor tem que querer que o aluno pergunte, porque o aluno está explorando aquele conhecimento pela primeira vez. Então a pergunta é importante, a dúvida metódica de Descartes é muito importante. Por outro lado, eu tenho que experimentar, ou seja, um conhecimento experimentado, posto em prática. E a própria prática suscita o quê? A dúvida. E suscita o quê? A verificação da eficiência ou da veracidade daquele conhecimento. Bom, então, perguntar, experimentar e verificar é o tripé importante para a gente avançar no conhecimento, seja ele das artes marciais ou qualquer outro, baseado em ciência, ok? Bom, pessoal, começamos o nosso ano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like aí que a gente fica contente. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar lá no sininho para receber as novidades que a gente está preparando para vocês. E nos vemos durante 2020. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.